Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre a obra Depois da Morte, de Leon Denis. Se você perdeu algum de nossos programas ou deseja vê-los novamente, você pode acessar o canal do youtube.com/filosofando ou o site tvmundomaior.com.br/filosofando. Professora Sônia, no livro em estudo, que é o Depois da Morte, há um capítulo que trata da crise moral à época de Denis, que é o final do século XIX e início do século XX. E ele afirma que os progressos efetuados na ordem física e intelectual eram notáveis, mas, ao contrário, era nulo o adiantamento moral. Será que atualmente, em pleno século XXI, nós poderíamos dizer a mesma coisa? Essa afirmação continuaria válida? Parece, né, Márcia, que Leon Denis foi bastante crítico com relação à postura das pessoas que o cercavam, e principalmente a cultura europeia. A importância que ele dá à transcendência humana fazia com que ele tivesse um olhar crítico bastante intenso sobre os hábitos e os costumes das pessoas do seu tempo, né? Nós poderíamos dizer que se aquela crise moral começou a ascender naquele instante, hoje nós estamos no ápice dessa crise. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse olhar do final do século XIX, conforme você está dizendo, começo do século XX, ele já mudou um pouquinho, né? Porque hoje nós temos as associações, os institutos, as ONGs, que se preocupam com o bem-estar das pessoas, e aqui eu menciono e enalteço as atividades dos Médicos Sem Fronteiras, sim, que são aqueles que enfrentam guerras, que enfrentam doenças, que enfrentam epidemias, que não cessam de ajudar as pessoas, não é? Existem propagandas que se fazem hoje pela TV PAG, mesmo pela TV aberta, que mostram o cuidado que essas pessoas têm, inclusive médicos brasileiros, né, no cuidado de crianças no norte da África, que padecem de desnutrição, enfermidades, epidemias e tudo mais. Então, naquele momento, se as pessoas que cercavam Leon Denis, a cultura europeia como um todo, que ainda não haviam passado pelo teste terrível que foi a Primeira Guerra Mundial, que tratou de sensibilizar mais a alma humana dos europeus e os trouxe a entender a vida de uma outra maneira, que não apenas e tão somente pelo usufruto que ela possa oferecer. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os europeus se tornaram um pouco mais sensíveis ao sofrimento e à dor. Portanto, essa afirmação dele cabe perfeitamente no começo do século XX, né? Por outro lado, ele diz assim que o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências, a religião e a ciência. A religião, principalmente a religião principal, a religião católica desse período, era uma religião ainda focada de uma forma diferente da que é hoje. Hoje nós precisamos admitir que a Igreja Católica sofreu várias mudanças, eu já disse aqui, principalmente após o Concílio Vaticano II. Então é uma igreja que está se humanizando, é uma igreja que, por influência do Papa Francisco, está se tornando mais pastoral do que impositiva, muito embora algumas determinações do colegiado do Vaticano ainda imponham algumas ideias dogmáticas, né? Mas a igreja do seu tempo era uma igreja muito autoritária, uma igreja muito impositiva. E ela, com isso, ela foi afastando os seus fiéis. Ele diz aqui, de um lado as religiões com seu cortejo de erros e superstições, e do outro lado a ciência materialista em seus princípios como seus fins. Então, a ciência, ela também está começando a caminhar de uma forma diferenciada, não é? Porque hoje nós temos, no meio científico,
cientistas que postulam, por exemplo, os seus princípios religiosos, como nós temos o caso do Fritjof Capra, que é um grande cientista norte-americano que é budista, né? Então, nós não estamos mais, vamos dizer assim, uma ciência 100% materialista. O que nós precisamos compreender, principalmente as pessoas que dão aula em universidades, por exemplo, medicina, há que se tornar o médico mais humano. Então, a necessidade de se tornar um médico humano faz com que ele, frente ao seu paciente, não apenas de cabeça baixa indique algo para o sintoma que o doente está sentindo, mas principalmente que ele conheça esse paciente para que ele possa saber quais são as necessidades reais daquele paciente, né? Uma coisa importante durante esse período dessa análise que Leon Denis fala é um diálogo que houve recentemente, mais precisamente em 1995, entre Umberto Eco, que faleceu recentemente, e o cardeal Martini, do Vaticano, falando de uma insuficiência de uma fundamentação puramente humanista como fundamento ético, né? É o fato de se apelar à transcendência. Então, o humanismo por si não oferece a condição necessária para que se ajude as pessoas, principalmente no momento, nessa alta crise moral que nós estamos atravessando. Há que se apelar também à transcendência. Sem dúvida. E Leon Denis, ele vai falar que dentre todos os males que essa crise pode acarretar, um deles, talvez o pior, seja o suicídio. Mas esse vai ser o assunto do nosso próximo bloco, porque agora nós vamos interromper só um minutinho. Muito obrigada.